Fala nerdzolas e fala coders, muito bem-vindos de volta aqui no canal Daniel Jesus. Caso ainda você não é inscrito no canal, vai lá, aproveita agora o tempo, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso faz chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema. E não só isso, você vai ficar por dentro de todas as novidades que ocorrem aqui no canal, beleza? E no vídeo de hoje vamos falar de uma funcionalidade muito importante para quem desenvolve APIs. Tá? Então hoje vamos falar de Rate Limit no ASP.NET Core. Se você já trabalhou com APIs na Nerdzola, provavelmente já deparou com aquelas situações onde é preciso controlar o número de requisições que um cliente pode fazer para evitar uma sobrecarga no seu sistema. É exatamente isso que o Rate Limit faz. E olha, é super importante você aprender sobre esse tema, porque se trata de uma boa prática e você pode evitar determinados ataques de hackers. Beleza? Então, se você se interessou nesse tema, fique comigo até o final, deixa esse like reservado que vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta para falar por que o Rate Limit é importante. Bom, antes de a gente entrar no código na Nerdzola, vamos entender um pouco sobre o porquê o Rate Limit é tão importante e como ele pode proteger a sua API. Bom, imagina quando a gente fala de Rate Limit, passa por um monte de interrogações na sua imaginação ou na sua cabeça, né? Quando você pensa nesse tema. Agora imagine no seguinte cenário, né, Nerdzola, que você tem uma API pública e de repente um único cliente começa a bombardear o seu sistema com milhares de requisições por segundo. Isso não só pode prejudicar os outros usuários que estão acessando a mesma plataforma, mas também pode sobrecarregar o servidor e causar aquela lentidão ou até mesmo aquelas quedas indesejáveis no seu serviço. E aqui que entra o grande Rate Limit, que funciona como uma espécie de guardião da sua API. Então, como que a gente pode dizer assim? Ele vai controlar a quantidade de requisições que cada cliente pode fazer em um determinado período de tempo. E quando a gente fala de Rate Limit, um ponto que passa na nossa cabeça como desenvolvimento sempre passa com a questão de segurança, né? Então, APIs expostas na internet estão sempre sujeitas a ataques. E um ataque muito comum é o ataque de DDoS. Isso mesmo, né, Nerdzola? Onde um grande número de requisições é disparado para derrubar um servidor. Com o Rate Limit, então, Nerdzola, você consegue definir limites que ajudam a evitar esse tipo de ataque, protegendo a estabilidade do seu sistema. Olha como é importante. Então a gente vê que o Rate Limit, ele não só é sobre limitar o acesso por limitação, né? Mas sim garantir que o sistema continue eficiente e seguro, com uma boa experiência para todos os usuários, independente do volume de tráfego que você tem no seu serviço. É muito top, né? Então a gente vai entrar mais no detalhe sobre o Rate Limit nos próximos slides. E espero que você compreenda o conceito e depois vamos para a prática. Bom, nerdzolas, depois de entendermos a importância de Rate Limit em nossas APIs, agora precisamos entender o que é o Rate Limit. Nerdzola, o Rate Limit é um mecanismo que permite limitar o número de requisições que um cliente pode fazer a uma API em um determinado período de tempo, tá? E olha só, o principal objetivo dele é evitar que usuários ou até mesmo sistemas, né, façam requisições de forma excessiva, comprometendo o desempenho e a estabilidade do seu servidor. É super importante, né? E no ASP.NET Core, né, temos um middleware de Rate Limit, tá? Que ele atua como uma barreira que controla a quantidade de requisições.
E além de ele controlar essa quantidade de requisições, ele devolve uma resposta adequada quando o limite é atingido, como o código de status code 429, Too Many Requests. Mas afinal, você deve estar se perguntando, em que momento foi introduzido esse middleware? Tá? Esse middleware de rate limit ele foi introduzido, para ser mais exato, né, no .NET 7, tá? E na versão 8, né, do .NET 8, ele foi aprimorado com mais opções e configurações, permitindo uma implementação mais granular e flexível. E por isso foi ganhando mais temas na versão do .NET 8. Então é super importante você saber de tudo isso, né? A gente entrou de fato o porquê que ele é importante e agora o que ele é. E vamos entrar mais no detalhe explicando cada vez mais o que o Rate Limit pode oferecer para você que é desenvolvedor. Então, vamos para o nosso próximo slide. Bom, Nerdola, chegou o momento de falarmos sobre os cenários comuns onde o Rate Limit é útil, tá? O primeiro deles é o controle de tráfego em APIs públicas para garantir um acesso justo. O que isso quer dizer, Daniel? APIs públicas são acessíveis, né, com qualquer pessoa da internet, né, Nerdola? E o que significa? Que o número de requisições pode variar muito, dependendo da quantidade de usuários ou da natureza do uso do seu sistema. Sem esse controle, né, Nerdola, um pequeno número de usuários pode monopolizar os recursos e dificultando o acesso para outros usuários que tem no seu sistema. Então a solução mais eficaz é implementar o Rate Limit, que você garante que todos os usuários tenham uma quantidade justa de acesso e o sistema limita o número de requisições de qualquer cliente que pode fazer um período, né, de requisições, evitando que um único cliente consuma desproporcionalmente os recursos de um servidor. É muito interessante você saber sobre esse ponto. O segundo cenário que a gente tem mais comum é a proteção de spamming, né? Ou o uso abusivo de APIs. O que isso quer dizer, Daniel? Um dos principais problemas enfrentados por APIs abertas é o spamming. O que isso quer dizer? Quando um cliente ou um bot envia um número excessivo de requisições de forma descontrolada praticamente, seja intencionalmente ataques ou não, até mesmo aqueles bugs que ocorrem em produção, isso pode sobrecarregar o seu sistema e causar falhas no seu serviço. Então, como solução, implementar o Rate Limit, né? Então aí você vai limitar o número de requisições permitidas por cliente, seja pelo endereço de IP, chave de API ou outra forma de identificação. Você pode impedir uma única entidade sobrecarregue o seu sistema. Com isso, você evita o envio excessivo, né, de requisições, garantindo que o seu sistema continue disponível e funcionando corretamente para os outros usuários. É muito importante você saber sobre isso. O terceiro é a prevenção de ataques de DDoS. Bom, como eu havia falado, esse é um ataque bem comum que a gente pode falar, né? Que pode sobrecarregar o seu sistema, né? Os caras que são os atacantes, né? Que querem, de uma forma, derrubar o seu sistema e deixar ele indisponível, né? Esses ataques são conhecidos como DDoS, que são uma forma comum de tentar derrubar esses sistemas que estão online, na internet, onde milhares de requisições são enviadas de várias máquinas diferentes para sobrecarregar o seu servidor e tornando incapaz de responder adequadamente. Então a solução aí entra você implementar o Rate Limit para esse caso, que é uma das ferramentas que pode ajudar a mitigar, né, os efeitos de ataques de DDoS e ao limitar, né, o número de requisições que podem ser feitas a cada cliente ou IP. Então você, com esse middleware do .NET, você restringe, né, a capacidade de um atacante inundar o seu sistema com requisições. Embora o Rate Limit, né,
por si não seja uma solução completa contra os ataques de DDoS. Ele pode trabalhar com um conjunto de outras camadas de segurança, como firewall, mitigação de DDoS, para proteger a sua API, tá? Então é muito importante a gente deixar claro sobre esse assunto. E o quarto, né, é a limitação de acesso a serviços críticos, como autenticação e endpoints sensíveis. Então, Nerdzola, serviços críticos como autenticação, redefinição de senhas e endpoints que expõem dados sensíveis estão sempre, entre os mais visados por ataques e até aquele uso abusivo de requisições. Beleza? Então, essas requisições repetidas em endpoints de autenticação, por exemplo, podem sobrecarregar o seu sistema, ou até mesmo serem usadas para explorar a vulnerabilidades de seguranças e como ataques de força bruta. A solução, novamente, é implementar um meter de rate limit. Então, ao aplicar os limites rigorosos que esses endpoints críticos, você pode impedir que esses clientes façam requisições excessivas, né? E isso protege também a integridade dos seus serviços mais sensíveis e também garante, né, Nerdzola, que eles permaneçam estáveis e seguros. Por exemplo, limitar o número de tentativas de login em um período pode evitar que atacantes tentam várias combinações de senhas, como brute force attacks, que é um ataque forçado, né? Um ataque brutal que força exatamente essas combinações de senhas. Então é muito importante a gente saber que cada um desses pontos, o rate limit, ele ajuda a proteger e estabilizar a sua API. Então vamos para o próximo slide. Bom, Nerdzolas e coders, depois de uma prévia explicação sobre o rate limit, chegou um momento mais feliz, né, sobre nós. Vamos codar. Isso mesmo. Eu vou mostrar um exemplo na prática como funciona o rate limit no ASP.NET Core. Então, let's code. Pegue sua ideia e vamos fazer o nosso exemplo na prática aqui. No meu caso, eu vou no Rider e você fique à vontade se você tem VS Code ou Visual Studio ou até mesmo Rider, que está gratuito. Então, bora lá. Bom, pessoal, estamos aqui diretamente no Rider para demonstrar como é o funcionamento do rate limit no ASP.NET Core. Beleza? Então, primeiramente, eu criei um projeto aqui de Web API, como vocês podem ver, com o nome de Rate Limit Demo, tá? Esse cara aqui, ele está no .NET 8, tá? E como eu havia falado nos slides anteriores, a gente, na teoria, só temos na versão 7 e em diante. Não temos no 6. Bom, Daniel, e aí? Como que faz as coisas no 8 e no 7? Tem pequenos detalhes, tá? No 7, ele não está englobado no framework. Então, praticamente, você vai ter que instalar o pacote Microsoft.ASP.NET Core.RateLimit. Lembrando que aqui no NuGet ele já fala que somente na versão 7. Bom, Daniel, e na 8? Na 8 ele já está englobado, então praticamente você não precisa instalar pacotes. Então você só chama, faz a configuração e faz a chamada. Pronto, tá feito, tá bonito, tá funcionando. Então é muito mais simples você fazer no 8 do que o 7, porque o 7 vai precisar de você instalar essa biblioteca para poder utilizar o middleware. Bom, então, voltando aqui no programming, como vocês já conhecem, é o template padrão do .NET, né? Do ASP.NET. Então, tipo, eu tenho minha rota de clima, né? Isso aqui tá tudo em Minimal API para facilitar a nossa vida e o nosso entendimento. Beleza? Bom, então quando você fala de rate limit, Daniel, né? Eu tenho várias estratégias. E qual que é a estratégia que eu vou usar aqui para vocês para demonstração desse vídeo?
a estratégia mais simples, que é a Fixed Window. O que isso quer dizer? Essa estratégia, né, ela permite que as requisições são contadas em janelas de tempos fixas. Por exemplo, se você configurar um limite de 100 requisições por minuto, todas as requisições durante esse minuto serão contabilizadas e quando a janela se fecha, a outra se inicia e o contador é reiniciado. Exemplo, você define 100 requisições por minuto. Se um cliente faz 101 requisições dentro desse 1 minuto, a última será rejeitada. Agora vamos ver como vai ser no código? Vamos. Primeiramente, a gente vai ter que configurar o nosso middleware de rate limit. Então, praticamente, eu vou fazer aqui, tá? Então, builder.services.add rate limiter, beleza? Bom, options, expressão lambda aqui, tá? Perfeito. E aqui eu vou fazer toda a parte de configuração do meu rate limit com a estratégia que eu escolhi, que é o Fixed Window, tá? Bom, como que eu faço isso, Daniel? Options, ponto, add Fixed Window Limiter, beleza? Aqui eu coloco o nome da minha política, né, praticamente. Então eu posso colocar aqui como Fixed, tá? E aqui eu faço toda a parte de configuração, tá? Então vamos lá. Toda a parte de configuração vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó. Que interessante. O que a gente tem aqui? Opa, Compilot, você tá fazendo muita coisa que não deveria. Beleza, Compilot tem vida aqui, tá? Então praticamente eu tô fazendo o que aqui? Estou adicionando minha funcionalidade de rate limit dentro do meu middleware, tá? Aí aqui eu estou fazendo a configuração da estratégia que eu escolhi, que é a estratégia de fixar por janela, tá? Aqui eu dou um nome da minha política e aqui praticamente eu faço toda a configuração que eu quero. Então a primeira configuração que eu vou fazer aqui vai ser o Permit Limit. O que isso quer dizer, Daniel? Bom, aqui será o número máximo de requisições por janela, tá? Só para vocês entenderem. E depois eu vou fazer a configuração da minha janela, Window, tá? Que vai ter exatamente uma janela de 1 minuto. Perfeito? Depois eu vou fazer a configuração de Queuing Process Order, que é exatamente a ordem de processo de chegada de execução. Então, query all this first. O que isso quer dizer, tá? Eu estou falando que assim, cara, eu estou permitindo, né, no número máximo aqui de requisições por janela, que são de 100, uma janela de 1 minuto e é a ordem de chegada, tá? Beleza. E por último, ponto queue limit, que é dizer o que? O limite de requisições na fila de espera. Quanto que eu vou esperar? Então, exatamente, eu tenho um limite de 2 requisições na fila de espera, certo? Então aqui praticamente eu adicionei o meu rate limiter, tá? Então praticamente eu vou ter a estratégia de fixed window, né, de janela fixa. E aqui, né, eu vou usar, né, praticamente ativar, né, o meu rate limit no pipeline de requisições. Perfeito?
Pronto, tá configurado. Nossa, só isso, Daniel, só isso. Bom, vamos fazer um teste, tá? Então, tô rodando aqui, vou rodar minha aplicação, ver se ela tá funcionando aqui, tá, beleza. E aqui, o que eu fiz, tá? Praticamente, eu fiz um teste, né? Deixa eu dar um clear aqui. Um teste em K6, tá? Que aí eu vou checar exatamente quais foram os status code que deram 200 e quais deram 429. Beleza? Mas lembrando que 429 eu tenho que personalizar minha resposta. Porque por padrão ele vai dar 503, se eu não me engano, tá? E aí você vai ter que fazer essa configuração aí, tá? Mas vamos fazer um teste aqui primeiramente. Vamos rodar o nosso teste, tá? E a gente vai notar exatamente como que tá interagindo as coisas, tá? Além, bom, eu estou executando o teste, mas esqueci de fazer um detalhe, tá? Vamos deixar aqui o teste executando e eu vou fechar aqui, ó. Fechando aqui minha aplicação, eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu não fiz, tá? Application Sets. Cara, vamos colocar em modo debug aqui, para que a gente possa ter visualizações. Só no develop, né? Mas beleza, coloca nos dois aqui. Só para a gente ver no output o que está sendo executado, tá? Então, praticamente, se eu executar aqui um cara, ele vai mostrar o detalhamento aqui para mim. Perfeito? Legal. Esqueci de um detalhe aqui bem importante, tá? Quando eu fiz a minha configuração de Rate Limiter, né? Eu esqueci de falar, olha, esse endpoint aqui pode ser utilizado, né? E como que ele utiliza, praticamente, né? Tem uma forma, né, de colocar ele aqui, que é exatamente o que? No meu endpoint, eu vou dar um ponto required rate limit. E qual que vai ser a estratégia? Aqui eu coloquei o nome lá, fixed, tá? Vamos só confirmar aqui que isso aí é isso mesmo. Tá com o mesmo nome, tá? Então assim, eu estou indicando que o meu endpoint de clima vai ter um rate limit aqui, tá? Então eu vou ter um limite de acessos. Bom, tudo configurado nesse carinha aqui, tá? Então janela de 1 minuto, o limite de 100, né? Ordem de chegada e o limite de 2 requisições por fila de espera, tá? Então o número máximo de requisições permitido é de 100, janela de 1 minuto, ordem de chegada e o limite de 2 requisições por fila de espera. Beleza? Então, a partir do momento que eu for chamando esse cara, vai acontecer isso. Bom, beleza. Aí tem uma coisa que é interessante, né? Como eu havia falado, ele já traz o 429, né? O Too Many Requests como status code. Não, você precisa configurar. Por padrão, se eu não me engano, ele traz o 503. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Que é o Service Temporal. Que o seu serviço não está, né? Disponível, né? Praticamente. Mas vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou abrir o meu teste de novo de K6 aqui, né? E olha que interessante. Eu vou colocar aqui mais um check, tá? Que é o 503.
E aí o status code tem que retornar 503. Tá, então eu não personalizei nada de retorno, então em caso de falha, né? Então ele vai vir um padrão de 503. Bom, beleza. Vou jogar aqui no canto, vou rodar minha aplicação, vou testar ela, ver se ela tá tudo em ordem e tudo mais. Olhando que está tudo funcionando, eu já identifico aqui, ó, beleza. No debug já tá mostrando. Perfeito? Vou minimizar, jogar aqui o VS Code e a gente vai rodar esse cenário. Beleza, já tá tomando uns tocos aqui. Deixa eu ver se tá na porta certa, que eu não olhei. Deixa eu ver se tá na porta certa. Acho que sim, ó, porque ele tá batendo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se tá na porta certa. Não, tá 70, 40. Então por isso que tá tomando toco. Então vamos lá, voltando aqui. 70, 40. Perfeito. Vou dar um clear aqui, né? Que... Beleza. Deixar no esquema. Já tá executando. Deixa eu ver aqui se tá funcionando. Tá funcionando o meu debug. Beleza. Então, vou rodar meu script aqui do K6. Você pode ver que aqui tá dando 200, 200, 200. Tranquilo, né? E aí começa a retornar o 503. Por quê? O meu limite, né, de acesso já está fazendo a configuração. Então eu estou falando assim, ó, o teste de carga que eu estou executando na minha API é de forma excessiva. Então, naturalmente, meu rate limit ele vai falar, olha, não está de acordo com a política que você configurou de janela, né, de janela fixa. Então, a partir do momento que eu estou identificando que está em excesso, eu vou retornar 503. E é muito interessante, né? Olha que legal. E aí ele tá retornando e tal. Vamos deixar eu terminar aqui. E aqui, ó. Olha que interessante. Ele fala, ó, do rate limit. Cadê? Aqui, ó. Excedeu o limite. Está rejeitando a requisição. Isso aqui é muito interessante, tá? Por isso que eu deixei em modo debug para a gente poder olhar como é o funcionamento do rate limit. Beleza? Ah, Daniel, mas legal, né? Você falou uns negócios bem interessantes e tal. E isso é um tipo de estratégia, tá? Que é a janela fixa. Mas, cara, o status code não tá de acordo com o que eu queria, né? Como que eu melhoro esse ponto, tá? Beleza. Dá para você personalizar a resposta quando o limite é excedido. Então, quando eu configurei toda essa parte aqui do rate limiter, né? Deixa eu só tirar aqui para vocês olharem mesmo. Então, o número máximo de requisições por janela é de 100, uma janela de 1 minuto, né? E a ordem de processo de execução. E o limite de 2 requisições na fila de espera. Passou disso, já concede que, cara, a minha estratégia já não está sendo um limite lá configurado que eu fiz. Então ele cedeu, né? Então praticamente quando ele cede, ele começa a dar 503, né, falando que não está disponível. Mas como que eu faço a personalização da resposta quando o limite é excedido? Então praticamente você vai fazer aqui options ponto on reject, tá? Que é o evento de rejeição, tá? Async context
Cancellation token aqui, né? Mas aqui tá faltando umas coisas. Então, ponto http contest ponto response beleza, e a mesma coisa aqui. Então, praticamente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô setando o status code e uma mensagem que o rate limit foi excedido. Ou eu poderia colocar uma frase em português, porque meu sistema, cara, não é gringo e tal. Eu poderia fazer assim também, tá? Então, você excedeu o limite de requisições, tente mais tarde, tá? Então, se eu for reexecutar de novo a minha aplicação e meu teste de carga, você pode notar que assim, ó, vamos lá. Primeiramente, rodar aqui, tá funcionando, beleza? Vou lá pro VS Code novamente e vou executar de novo. Dá um clear aqui, beleza? E agora, olha que interessante, ele vai começar a dar 429. Então ele para de dar o 503, que é o default dele, né? E agora ele começa a dar a minha personalização quando o limite é excedido. Que é mais comum, né, de você receber um 429 do que um 503. Isso que é a vantagem de você utilizar Rate Limit, né? Cara, é você fazer uma estratégia que você tenha requisições naquela janela específica, né? Então tem outros tipos de estratégia. Eu acho que aqui não é o momento de falar sobre as outras, né? É mais para mostrar para vocês como é o funcionamento do Ray, do middleware, né? Do ADD Rate Limiter, tá? Então, o que a gente fez aqui no código? Só para a gente recapitular, tá? E os testes são em K6, tá? Então tem uma playlist aqui no canal, caso vocês não conheçam sobre teste de carga, tem teste de carga K6. Então aqui, ó, o que eu tô fazendo, né? Quando eu dou um ADD Rate Limiter, né? Eu tô adicionando o serviço de Rate Limiter, né? Ao pipeline de serviços do .NET. E nele a gente usa a estratégia de Fix Window Limiter, que é exatamente a janela fixa, né? Permitindo configurar uma limitação de requisições. Nesse caso aqui do Permit Limit, eu estou fazendo o quê? Estou configurando que o número de requisições permitidas por janela de tempo é de 100 requisições. A janela é de 1 minuto, tá? Nesse caso. E aqui, quando eu uso onTheFirst, ele processa as requisições na ordem que elas chegam, tá? Que é esse cara aqui. E esse cara aqui é o limite de requisições que podem ser colocadas na fila quando o limite de requisições é atingido. No caso, é 2, tá? E no final aqui, quando eu dou um reject, né, praticamente, é a função, né, praticamente, que é chamada quando o limite de requisições é excedido. E nesse caso, a gente não quer retornar o 503, e sim um status code que deveria ser mais adequado, que é o 429, que é o Too Many Requests, né? E aí você pode colocar a mensagem que você quiser. No meu caso aqui foi uma mensagem em inglês, depois eu mudei para português só para mostrar para você a flexibilidade. Então você excedeu o limite de requisições e tente mais tarde.
Então, assim, praticamente a implementação é simples, né? Então, nesse vídeo você aprendeu como implementar um Rate Limit, né, no ASP.NET, usando uma estratégia bem comum que é o Fixer Window, né? E essa abordagem ela ajuda você, nerdzão, a controlar a carga no seu servidor e melhorar a segurança das suas APIs, prevenindo aquele ataque, né, de negação de serviço ou até mesmo controlando o uso excessivo de recursos. Aqui tem pontos importantes para a gente falar, tá? Bom, primeiramente, o Rate Limit, né, ele é altamente customizado, então permite diferentes estratégias, né? No caso aqui eu usei o Fixer Window, mas eu posso usar o Token Bucket, eu posso usar outros tipos de estratégia, tá? A estratégia que eu usei aqui é útil para você limitar um número específico de requisições por um período de tempo fixo, tá? E também a configuração de respostas personalizadas que a gente fez aqui quando as requisições são rejeitadas pelo middleware. E a experiência do usuário melhora por causa que você está tratando o status code, tá? Então, praticamente, você viu como faz a configuração de uma maneira bem simples aqui, mas é só para você ter um entendimento sobre o Rate Limit. E se você gostou dessa aula aqui, desse vídeo, né, praticamente, e quer aprender mais técnicas sobre segurança de APIs e tudo mais, deixe seu like, se inscreva no canal que vai ter muito mais vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo. Beleza? Então eu espero que você agora entenda o que é Rate Limit. E se você gostou, deixa o like e comenta aqui o que você achou dessa aula. Então até o próximo vídeo. Até mais!